Amados irmãos, pode ficar à vontade, pode se sentar, em nome de Jesus. A leitura devocional já foi feita nessa noite, mas eu peço que os irmãos abram novamente a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 3, e o verso é o de número 11, pregando subordinado ao tema batizados no fogo. Em 1, 2, 3, você vai repetir esse tema comigo. 1, 2, 3, batizados no fogo. Amém? Vamos entender um pouco daquilo que Deus vem aplicando aos nossos corações. Mateus 3:11, só para a gente relembrar o texto, diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, me empresta só um pouquinho a tua atenção para aquilo que o Espírito Santo de Deus há de aplicar aos nossos corações. Meus amados irmãos, quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23, a Bíblia nos revela a complexidade da formação do homem, tendo em vista que o homem é formado por corpo e alma e espírito. E recebemos a confirmação do que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, quando nós lemos e retornamos ao princípio da criação e da formação do homem, sendo o texto escrito em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, no seu capítulo 2 e verso de número 7, no capítulo de número 1 e verso de número 26 do livro de Gênesis, a Bíblia revela a criação do homem, e o texto vai dizer mais ou menos assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui é a criação do homem, mas quando nós posteriormente vamos para o capítulo de número 2 e verso de número 7, nós nos deparamos com a formação do homem. No capítulo 1, o homem é criado. No capítulo 2, o homem é formado. No versículo 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós nos deparamos com este versículo, a gente consegue separar alguns elementos dentro deste versículo. O primeiro elemento é o pó da terra. O segundo elemento, é o sopro de vida, o fôlego. E em último, o resultado é a alma vivente. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de quem nós realmente somos e de como somos formados em nossa complexidade. Nós somos uma alma que possui dois corpos. Diga assim comigo: eu sou uma alma que possui dois corpos. Quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, a gente consegue compreender que nós não somos um corpo e nem somos um espírito. Nós somos uma alma que possui dois corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. O corpo físico é para interagir com o mundo físico, interagir com a matéria. Dessa forma, a gente consegue se locomover neste mundo físico. Mas também existe o corpo espiritual. E o corpo espiritual é para interagir com o mundo espiritual. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a gente vê que o homem foi criado para ser um ser perfeito. O homem se tornou uma alma com dois corpos, para interagir com o mundo físico e para interagir com o mundo espiritual. Depois que Deus dá de presente o fôlego de vida ao homem, depois que Deus dá de presente o sopro de vida, o ruar para o homem, a Bíblia vai dizer que, como um pai que dá um presente a seu filho, depois de dar um presente ao mesmo, presta atenção para você entender, depois que dá o presente a seu filho,
o mesmo pai que deu presente, agora vai começar a fazer algumas exigências. Quem nunca recebeu um presente de seu pai ou um presente de sua mãe e depois que o mesmo deu presente, fez algumas exigências? Tenha cuidado, tire boas notas, cuidado com as pessoas que você vai andar, cuidado com quem você vai emprestar esse objeto que eu estou lhe dando de presente. A mesma coisa foi Deus. Deus deu um presente ao homem, o fôlego de vida, a oportunidade de viver, a oportunidade de ser uma alma vivente. E agora, o mesmo pai que entrega o presente é o pai que vai fazer a exigência. E a exigência vem em forma de ordem. No capítulo de número 2 de Gênesis, dos versos 15 ao 17, a ordem de Deus foi: de todas as árvores do campo comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A primeira ordenança de Deus para o homem foi de que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo, entendendo o plano de Deus, os projetos de Deus para o homem e para a humanidade, tendo em vista que Adão, do termo hebraico, significa humanidade. Então o plano de Deus para Adão é o plano de Deus para a humanidade. O diabo, entendendo o plano de Deus sobre a humanidade, agora vai se infiltrar dentro do jardim do Éden e vai incorporar em uma serpente. Mas por que o diabo incorpora na serpente? Tinha tantos animais para o diabo incorporar, o diabo resolve incorporar em uma serpente. Eu vou dizer para você porque o diabo resolveu incorporar em uma serpente. Porque quando o diabo ele quer usar alguém, o diabo ele vai procurar os defeitos e as qualidades de tal pessoa que ele quer usar. Por isso que a orientação espiritual para as nossas vidas através de Paulo é: não deis lugar ao diabo. A gente tem que ter cuidado para não ser um instrumento nas mãos do diabo. É melhor a gente dar lugar para Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, e não abrir espaço para sermos um instrumento na mão do diabo. O diabo vem as qualidades da serpente. Qual é a qualidade? Astuta e sagaz. São qualidades que ele, como Satanás, também tem. Ele diz: eu vou incorporar nesse animal. Acontece a primeira incorporação de um demônio em um animal chamado serpente. O diabo incorpora na serpente e agora vai conversar com Eva e vai dizer: foi assim que Deus falou: de todas as árvores do campo tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não vai comer, porque quando tu comer tu vai morrer. Pois te digo que não será desta forma. Deus sabe. Aqui o diabo já começa a inalar, o diabo já começa a infectar com o seu veneno a alma do homem, o corpo do homem e o espírito do homem. O diabo disse: portanto não será assim. Deus sabe que se você comer, tu serás semelhante a ele, tu serás igual a ele. O diabo agora começou a perceber, e a gente também percebe qual é o plano do diabo. O diabo tentou ser semelhante a Deus no momento em que pensou, dizendo: eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse: se não deu certo no céu, então eu vou aplicar o meu plano na terra. Vou agora até o homem e vou destruir o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que a serpente começa a falar com Eva e diz: come do fruto. No capítulo de número 3, a Bíblia vai começar a falar sobre a queda do homem. Nesse momento, a mulher, ela vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, todavia, entretanto, quando a gente lê no capítulo 3, verso 6, a gente percebe que para que haja a prática do pecado ou a prática da iniquidade, para uma pessoa pecar, ela precisa passar por algumas etapas. E que etapas são essas, evangelista Tiago? Primeiro, antes de a mulher praticar o pecado, minha pastora Kelly, ela teve que ver
ver o fruto. Primeiro ela viu o fruto. Depois de ver o fruto, aí vem a segunda etapa do pecado. Ela se agradou do fruto. Primeiro, ela viu o fruto. Segundo, se agradou do fruto. Terceiro, ela desejou o fruto. Ou seja, primeiro viu o fruto, segundo se agradou do fruto, terceiro desejou o fruto. Agora ela vai comer do fruto, e a Bíblia diz que além de comer, além de praticar o pecado, aí agora entra o problema na humanidade, porque Deus não falou para Eva que ela era a imagem e semelhança de Deus. Deus falou para Adão: tu és a minha imagem e a minha semelhança. Até o momento em que Eva come do fruto, ainda dava para resolver. Só que quando Adão come, o texto vai dizer: e os olhos de ambos se abriram. A partir daquele momento, o homem se torna conhecedor do bem e do mal. O pecado está enraizado no homem. Diga assim: perceba, 1 João 2,16 nos apresenta que o pecado alcançou a carne, o pecado alcançou a alma e o pecado alcançou o espírito. O homem estava totalmente devastado, a natureza do homem estava quebrada, o homem e a mulher estavam perdidos no pecado. Então agora as três partes do homem precisavam ser salvas, sim ou não? Se as três partes do homem pecaram, as três partes precisam ser salvas. Então, agora Deus vai criar o plano da salvação. E nesse plano da salvação, vai ser uma salvação só, que vai ser subdividida em 3 tempos. E esses tempos, eles são exemplificados em formas de ato profético. Diga assim comigo: ato profético. E o que é ato profético, evangelista? Ato profético, como já foi muito recitado aqui pelo nosso querido pastor Danilo, é tudo que eu faço no mundo físico que reflete no mundo espiritual. Então agora a gente entra dentro do texto de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 11. Perceba aqui, meu irmão Willames, que João Batista nos apresenta 3 tipos de batismo. Quantos tipos? 3 tipos. O homem pecou em quantos estágios? 3. Então as 3 partes do homem precisavam ser salvas. Então, como forma de mostrar para o mundo que o espírito, a alma e o corpo do homem estavam salvos ou passando pelo processo da salvação, Jesus criou o que nós chamamos de batismo. Só que João nos apresenta, a gente já conhece aqui o batismo nas águas, o batismo no espírito, isso é muito interessante. Só que João aqui, ele não apresenta um batismo, irmão Micael, ele não apresenta 2 batismos, ele apresenta 3 batismos. Ele vai dizer batismo nas águas, ele vai dizer batismo no Espírito ou com o Espírito, e ele vai dizer batismo com fogo. Mas qual é a diferença? Vamos embora, vamos mergulhar nas escrituras sagradas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Batismo no Espírito, batismo com Espírito. Como assim? Existe uma diferença em ambos os termos, que é analisada em sua terminologia, na escritura da palavra, através do contexto bíblico e das interpretações teológicas que são feitas dentro desse texto. O termo batismo no Espírito geralmente refere-se ao momento em que o Espírito Santo entra na vida do crente. Em que momento? No momento em que ele diz: eu quero aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Nesse momento ele recebe o batismo no Espírito, o batismo
em um espírito. Mas me mostra na Bíblia, evangelista. Isso aqui é frequentemente entendido como um evento que ocorre nesse momento da conversão que eu estou falando, que também é conhecido como o momento da regeneração. É no momento em que eu saio da natureza de Adão, que é a natureza pecaminosa, e entro na natureza de Cristo. Eu entro no corpo de Cristo, chamado a igreja do Senhor. Mas me mostra na Bíblia, vamos embora para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Ele não está dizendo aqui que a gente foi batizado com Espírito. Ele está dizendo que a gente foi batizado em um Espírito. É como se tivesse aqui um tanque de água, vamos dizer assim, e eu mergulho, o Espírito é a água, eu estou mergulhando em uma água, eu estou mergulhando em um Espírito. Então, nesse primeiro momento, é o batismo no Espírito, é quando eu me converto, quando eu me regenero, eu recebo o batismo no Espírito. Mas e o batismo com o Espírito? O batismo com o Espírito é entendido como um empoderamento para o serviço e para o testemunho. É a manifestação do poder. Ou seja, batismo no Espírito é conversão, batismo no Espírito é regeneração, mas batismo com o Espírito é manifestação de poder. É falar em línguas, é profetizar, é revelar, é ser cheio do Espírito Santo. Batismo no Espírito é uma coisa, batismo com o Espírito é outra coisa. Só que João não só nos apresenta batismo no Espírito e batismo com o Espírito. João nos apresenta batismo nas águas. Diga assim comigo: batismo nas águas. A gente vai chegar lá. Batismo na terminologia significa imersão. Em Gênesis capítulo de número 14, verso de número 13, pela primeira vez Abraão foi avistado cruzando as águas do rio Eufrates. Quando viram ele cruzando as águas do rio Eufrates, disseram: eis aí um hebreu, que do hebraico significa cruzador de águas. Todo aquele que cruza águas é chamado de hebreu. Ele cruzou o rio Eufrates e estava sendo chamado de hebreu. Só que o que eu acho interessante é que também, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 2 ao 4, a Bíblia diz: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Olha que coisa interessante. Me prova na Bíblia que tem batismo nas águas no Antigo Testamento. Lembra do povo atravessando o Mar Vermelho? Parede do lado, parede de água do outro, o povo passando no meio. O que é isso aqui? Isso aqui é batismo nas águas. O povo estava sendo batizado nas águas. Mas e o povo que estava no deserto? Como é que o povo se batiza se está no deserto? Se tem escassez de água? A Bíblia diz que isso aqui, irmão, se tu não der glória, eu paro de pregar agora. A Bíblia diz que uma nuvem do céu descia e cobria o povo. E o que é nuvem? É a água em forma de gás. Descia, cobria o povo e o povo era batizado nas águas. Isso aqui é ato profético. Neste ato profético chamado batismo nas águas, nós morremos para Adão e ressuscitamos com Cristo. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma confissão de fé. Lembra quando você aceitou a Jesus? Eu criei com o coração e confessei com a boca. Aquilo ali foi um batismo que aconteceu na dimensão espiritual. Só que o mundo ainda não sabe. Então, para mostrar para o mundo a minha confissão de fé, a decisão que eu tomei, o que é que eu vou fazer? Eu vou mergulhar nas águas de forma simbólica, porque o batismo nas águas é um reflexo do que já aconteceu na dimensão espiritual. Então, quando eu confesso a Cristo e creio com o coração, eu estou morrendo na minha carne. Quando eu desço as águas, eu estou sendo sepultado com Cristo. E quando eu saio das águas, eu estou ressuscitando com Cristo. O batismo nas águas é uma demonstração do que já aconteceu. Só que o que eu acho interessante aqui, meu irmão Williams, minha irmã Thaís, o que eu acho interessante aqui, no princípio de todas as coisas, eu vejo Deus fazendo o boneco.
Aqui eu já concluí a introdução, estou entrando no desenvolvimento. O boneco é formado de terra e água. Faz aquele montante de barro, bota no chão, faz orelha, faz olhos, faz cabeça, faz pescoço, faz o tronco, o tórax, faz os braços, faz as pernas, faz os pés, faz tudo direitinho, desenha o homem. Peraí, tem terra, misturou com água, fez lama, formou o homem. O sopro de vida é o ar, é o vento. Peraí, eu estou achando algo estranho, está faltando. Tem terra, tem água, tem ar, mas está faltando uma coisa. Está faltando fogo. O homem sem fogo é difícil de viver. O homem sem fogo é difícil para viver. Ele vive sem propósito de vida. Ele não sabe por que acorda, por que dorme. Ele não sabe por que come, porque ele tem terra, ele tem água, ele tem ar. Ele vive, ele é uma alma, mas ele ainda não recebeu o Espírito, ele ainda não recebeu o fogo. Então, se o corpo é batizado, se o Espírito é batizado, então quem é que precisa ser batizado também? A alma também precisa passar por um tipo de batismo. Só que diferentemente do batismo no Espírito, aonde nós temos a regeneração, no batismo com o Espírito, nós temos a manifestação. No batismo nas águas, eu tenho o reflexo da regeneração que aconteceu. Só que o batismo com fogo já não é regeneração, já não é manifestação, já não é reflexo do que aconteceu. O batismo no fogo é um batismo que indica o processo da santificação. Diga assim comigo: santificação. Esse processo da santificação não acontece quando eu aceito. Esse processo da santificação não acontece quando eu estou no escalabaxé, pulando, rodando, marchando, falando em língua. Não, esse processo da santificação, ele acontece quando eu vou passando por alguns momentos de dificuldade na minha vida. É ali que eu vou sendo provado, é ali que eu vou sendo colocado no fogo. Isso é o batismo com fogo. Se você gostava de falar mal dos outros, aí você para de falar. Por quê? Porque o Espírito começa a te batizar a tua alma, batizar a tua alma. Aí você vai passando por situações que, se fosse quando você não era crente, meu irmão, você já tinha batido boca, você já tinha dado umas tapas, você já tinha dado os murros, você já tinha encaminhado para a delegacia, ou quem sabe no presídio, você já tinha baleado alguém, você já tinha acabado com a vida de alguém. Só que agora você tem uma rédea, agora você tem um freio de cavalo que foi colocado na sua boca. Quando você está querendo morder, o freio puxa. Não, tem fogo, aqui tem fogo. O fogo é o... Eita glória! Agora tu está começando a mergulhar comigo aqui dentro dessa palavra. Quando você quer falar A, quando você quer falar B, o freio chamado batismo no fogo, ele te segura e diz: fecha a boca, senão não vai ter vitória. Fecha a boca, senão não vai subir de nível. Fecha a boca, senão teu ministério não vai para frente. Fecha a boca. É o freio chamado batismo no fogo. Você vai levantar a mão para a glória e vai ficar de boca fechada. Eu só estou pregando para quem é espiritual aqui nesta noite. João Batista anunciou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo na Bíblia, ele representa duas coisas. Primeiro, purificação. Segundo, julgamento. E representa também perdão. Uma terceira coisa, a presença santificadora do Espírito Santo. O que é que o fogo representa? Purificação. O que é que o fogo representa? Julgamento. O que é que o fogo representa? A presença santificadora do Espírito Santo. Vamos mergulhar na Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 7. O fogo é comparado às provações que purificam a nossa fé. Olha que coisa interessante. O fogo é comparado às provações
que purificam a nossa fé. Como é que eu vou me aproximar mais de Deus? Quando eu estou bem? Tem gente que diz assim, não, para eu ir para a igreja, para eu pregar, para eu cantar, para eu fazer a obra, eu tenho que estar bem, minha vida emocional tem que estar bem, minha vida conjugal tem que estar bem, minha vida financeira tem que estar bem, minha vida espiritual tem que estar bem, a minha alma tem que estar bem, eu tenho que estar 100%, eu tenho que estar num trabalho bom, recebendo um salário bom, com um carro na garagem, uma moto na garagem, a minha casa tem que ser toda mobiliada, tem que estar tudo bom para eu fazer a obra. Só que quando está tudo bom, filhinho, filhinha, tu não quer orar. Quando está tudo bom, tu não quer jejuar. Quando está tudo bom, tu não quer vir para a igreja. Aí ele está dizendo assim, olha, agora está na hora de tu passar no batismo. Tu já passou no batismo do Espírito. Tu já passou no batismo com o Espírito. Tu já passou no batismo das águas. Agora eu tenho que te colocar no fogo. Tu está cheio de regalia. Tu não quer vir para a igreja, tu não quer fazer a obra, tu não quer dirigir culto, tu não quer pregar, tu não quer orar, tu não quer se consagrar, tu não quer ler a Bíblia. Aí eu te coloco na rédea, eu te coloco no fogo. Aí no fogo, aí irmão, aí a pessoa fica desempregado, aí fecha-se todas as portas, aí começa a faltar na despensa, aí começa a faltar no guarda-roupa, aí começa a faltar na geladeira, para que você não tenha nenhum tipo de recurso da terra, para você se encostar, nem algo, nem alguém, aí só fica Jesus, só fica a porta da igreja para tu ir. Aí aquele que não orava, agora vai ter que dobrar o joelho e dizer assim, Pai, se o Senhor não mandar um socorro, eu vou morrer. Se o Senhor não mandar um socorro, eu vou passar fome. Se o Senhor não mandar um socorro, eu vou parar, eu vou desistir. Aí Jesus está dizendo, agora eu estou vendo a tua dependência em relação a mim. Agora eu estou vendo que você não depende mais de A, você não depende mais de B, não depende de ninguém, você só depende de mim. Sabe o que é isso? É o fogo que está te batizando. O fogo está te batizando é nas provações. O que é o fogo, evangelista? O fogo são as provações da nossa vida. Se você está reclamando porque está passando provação, então pare, porque uma vez que você entra no fogo, não tem como sair, só no tempo que Ele quiser. Ele está dizendo, entra no fogo, entra no fogo. Não, mas eu quero entrar no fogo do mistério. Eita, entrar no fogo do mistério é bom demais, filhinho. Só que isso não é batismo com fogo não, viu? Isso é batismo com o Espírito. No fogo tu vai começar a entrar a partir de hoje, porque hoje Ele vai te colocar em prova, Ele vai te colocar em desertos, e você vai aprender a ser crente. Abadacandarácia, Alabadacandorebia forgai. Ô glória, dar lugar aqui na igreja é bom demais. Falar em línguas estranhas é muito bom. Entregar profecia é bom demais. Se batizar nas águas no frio, oh, coisa boa. Se batizar nas águas do mar. Olha, eu me batizei lá em Israel. Eu me batizei lá no Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. E foi, filhinho, já passou pelo batismo da água. Tu pode se batizar até na China, em água santificada, mas se não passar no batismo do fogo, não tem serventia de nada. Olha para teu irmão e diz assim para ele, tem que passar no batismo do fogo. Tem que passar pelo fogo, tem que passar no batismo do fogo. Aí, irmão, eu comecei a pregar esses dias, eu vi uns olhando estranhos para mim, uns com cara feia, outros dando cabeçaca, e é muita fofoca, e é muito fuxico, e é muita coisa contra a minha vida. Sabe o que é isso? É fogo. O fogo começou a te purificar agora. Tu já está reclamando? Entra no fogo, rapaz. Tu não quer ser do manto, né? Tu não quer ser do mistério? Entra no fogo. Oh glória, oh glória, oh glória. É bom demais, irmão, chegar aqui, botar uma roupinha, né? Eu quero ver no dia a dia. É ali que o fogo vai te provar, é ali que o fogo vai te queimar, é ali que o fogo vai te purificar. Quando alguém fala duas, fala três, e o fogo está dizendo, fecha a boca, senão não vai para frente. Fecha a boca, senão não vou te honrar. Fecha a boca, senão não vou aprovar tua vida espiritual, não vou aprovar teu ministério, não vou aprovar nada. Oh glória a Deus, que palavra boa. Oh glória.
Então, de que forma nós somos batizados pelo fogo? Diga assim: as provações da vida. Diga, isso é o batismo no fogo. Oh glória. A partir de hoje, viu? A partir de hoje tenha muito cuidado quando você dizer assim: eu quero ser batizado no fogo. Quer ser batizado no fogo? Quer? É melhor dizer que quer ser batizado com o Espírito. É melhor dizer que quer ser batizado nas águas. Agora, irmão, lava a tua boca quando for dizer assim: eu quero ser batizado no fogo. Eita. Aí Jesus está dizendo: meu filho, deixa eu anotar aqui. Ele quer no dia tal. Ele disse na hora tal que queria ser batizado no fogo. Eita. Aí Jesus diz assim: vem cá. Já entrou no fogo, já entrou na água, já mergulhou no Espírito. Agora vem pro fogo. Tu não pediu para vir pro fogo? Vem pro fogo. Tem muita gente pensando que fogo é falar em línguas estranhas. Tá pensando que o diabo tem medo das tuas línguas estranhas? Ele fala e engana. 2 Coríntios capítulo 11, versículo número 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se ele transfigura em anjo de luz, quem dirá inventar uma língua qualquer para te enganar? E quantas vezes tu já não foi enganado com aqueles profetinhas que bateram nas tuas costas dizendo: eu sou contigo, e tu com a vida toda errada, Jesus dizendo: te conserta. É fogo. Ah, não, irmão, mas aí é difícil, aí é complicado. Não, meu filho, mas se você quer ser purificado, tem que passar nas provações da vida. A purificação, olha o que está escrito aqui em Malaquias capítulo 3, do verso de número 2 até o verso de número 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ouríveis, e se assentará, ele vai se sentar em uma cadeira, e a Bíblia diz: como fundidor e purificador, e os refinará como ouro e como a prata. Oh glória. Sabe o que é que Jesus está fazendo contigo? Sabe o que é que ele vai fazer contigo se ainda não fez? Ele vai te pegar assim, olha, vasinho de ouro, olha, vasinho de prata. Olha o que Jesus vai fazer contigo. Ele vai te pegar assim, vai dizer: olha como tá bonitinho, mas ainda tá cheio de catomba. Olha aqui, ó, a sujeira aqui, ó. O ouro tá sujo, tá cheio tá cheio de coisa ruim. Aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui e te coloca. Ele te coloca: vem meu filho, vem pro fogo. Aí ele te bota dentro do fogo. Aí tu começa a passar nas provações da vida. Aí tu começa a dizer: ai Jesus, Jesus, me socorre Jesus. Eu vou parar Jesus, eu vou desistir Jesus. E ele está dizendo: começou agora, queima fogo, queima ele. Queima o pecado, queima a avareza, queima a prostituição, queima a fornicação, queima a contenda, queima ele, queima. Quando tu sair do fogo, vai sair todo bonitinho, purificado. A prata vai sair toda purificada. Irmão, o fogo só tem 2 trabalhos: destruir e purificar. Se você estiver fazendo coisa ruim, vai destruir. Mas se estiver fazendo coisa boa, vai te purificar todinho. Só que o fogo também é julgamento. Diga assim: julgamento. No capítulo 13 que a gente leu, verso 12, a Bíblia diz: em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, e a palha queimará em fogo inextinguível. Mas o que é que o fogo está purificando? Diga assim comigo: as obras. Diga mais só, diga as obras. Eita. 1 Coríntios capítulo 3, do 11 ao 15. Vai dizer assim: olha, que naquele grande dia, oh glórias, ele vai chamar você, ele vai chamar a mim também. Vai dizer: vem cá. A Bíblia vai dizer que existem obras que são de ouro, obras que são de prata, obras que são de pedras preciosas.
Mas também o texto de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, vai nos apresentar obras que são de madeira, obras que são de palha, obras que são de feno. Sabe o que é feno? Feno é um amontoado de palha que é colocado em forma de cubo, fica bem sequinho. Quando você bota no fogo, o fogo pega, ele pega no fogo ligeiro assim, some, é destruído. São as nossas obras. Tem pessoas que estão praticando obras que são semelhantes a ouro, a prata, a pedras preciosas, que quando se coloca no fogo, o fogo não destrói, o fogo purifica, deixa mais bonito. Mas tem muita gente que, se ele chamar para o fogo, vai dizer: vem cá, vem para o batismo do fogo. E coloca ele é igual a madeira. É colocar ele se desmancha todinho, se destrói todinho no fogo. Bota ele é igual a feno. Bota ele no fogo, irmão. Bota ele, Jesus bota ele em uma prova. Ele tá, eita, Jesus, vou parar. Sabe o que é isso? É feno, é palha, é madeira. Não aguenta. Se Jesus botar no fogo, ele já está pedindo para parar. Ele já está dizendo que vai sair da igreja, que vai para o mundo, que vai tomar uma, que vai fumar um. Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou voltar para as amizades de antes. E Jesus está dizendo: tu é feno, eu te conheço. Tu é palha, eu te conheço. Tu é madeira, eu te conheço. Mas quando ele coloca a gente, irmão, dentro do fogo, pastor Kelly, que venha o que vier, haja o que houver, o sangue dá na canela, é um falando do lado, o outro falando o outro com enxerimento do lado, e ele dizendo: eu não vou parar, agora é que eu vou fazer a obra, agora é que eu vou pregar, agora é que eu vou cantar, agora é que eu vou adorar. Ele está quase morrendo, o fogo está purificando ele está dizendo: eu vou chegar, eu vou passar, eu passei no Espírito, eu passei na água, agora eu vou passar no fogo também, eu vou mostrar que eu suporto o fogo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: mostre para o diabo que você suporta fogo. Mostre para o diabo que você suporta fogo. Aí disseram assim: eu vou pegar Sadraque, eu vou pegar Mesaque, eu vou pegar Abednego, vou botar no fogo. Olha que negócio, que terrível. Mal sabia o diabo que Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, já havia vindo de um povo que havia passado 430 anos dentro do fogo, dentro do cativeiro chamado Egito. Eles já estavam na pele, a pele suportava fogo. Aí o diabo disse assim: vou botar no fogo. Só que o diabo se esquece que quando a brasa ela entra dentro do fogo, ela não se apaga não, ela fica mais viva ainda. Aí pegaram Sadraque, pegaram Mesaque, pegaram Abednego, pegaram 3 brasinhas pequenas e jogaram dentro do fogo. Olha que lógica de Satanás. Quando o diabo pensou que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha morrido, aí tem muita gente que diz assim: chegou o 4º homem da fornalha. Tá errado, ele não é o 4º homem da fornalha não, porque quando você diz que ele é o 4º homem, você está dizendo que ele chegou depois. Ele é o 1º homem da fornalha. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: de fogo Jesus entende. Oh glória. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: o diabo entende de fumaça, mas quem entende de fogo é Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: o diabo entende de fumaça, mas quem entende de fogo é Deus. Entra no fogo que ele está contigo. Entra na brasa, no meio da brasa. Aí tu vai pisoteando na brasa e vai entrando no fogo. Aí quando tu está sendo provado, quando tu está quase desistindo, aí tu começa louvando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Aí o fogo vai se misturando com o fogo da fornalha. Aí o diabo diz: aquece mais 7 para matar esse miserável. Aí quando aquece mais 7, aí tu vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Quanto mais é provado, mais sorte fica. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: pode jogar na fornalha. Diga assim a ele: pode jogar na fornalha. Diga assim para ele: pode aquecer 7 vezes mais. Fogo se misturando com fogo, tá tudo certo. Eu sou Sadraque, eu sou fogo. Eu sou Mesaque, eu sou fogo. Eu sou Abednego, eu sou fogo. Joga no fogo, fogo mistura com fogo, é tudo fogo. Então vou dar lugar no fogo, vou profetizar no fogo, vou marchar no fogo, porque eu sou do fogo. Você vai levantar a mão na glória, vai ficar de boca fechada. Eu estou sentindo Jesus aqui.
De duas uma, ou você não está gostando da palavra, ou você está mais cru do que friboi na geladeira. Mas se tem fogo, Ele vai cozinhar você nessa noite, vai deixar você no ponto certo, para você adorar, para você dar lugar, para você marchar, para você glorificar. São as obras, o fogo, a provação da vida. Em Apocalipse capítulo de número 2 e 3. O texto, olha que benção, dá lugar, profeta. Entra no manto e está no fogo também. Oh, glória a Deus. Se os crentes não querem dar glória, não querem entrar no fogo, o menino está dizendo, eu vou entrar no, vamos embora para o fogo. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O que é que isso tem a ver com fogo? Vou lhe dizer agora. O fogo prova o quê? As nossas obras. E o que é que está escrito para essas igrejas no começo? Antes de vir a orientação espiritual, está escrito o quê? Quando ele escreve para Efésios, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Esmirna, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Pérgamo, ele já começa dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Tiatira, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Sardes, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Filadélfia, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Quando ele escreve para Laodiceia, ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Ele está dizendo, eu te coloquei no fogo. O fogo está provando as tuas obras, mas eu não sei das tuas obras, porque alguém veio no meu ouvido fuxicar. Eu não sei das tuas obras, porque alguém me falou em oração. Eu sei das tuas obras, porque eu passeio no meio. Eu passeio no meio dos 7 castiçais de ouro. E o que é os 7 castiçais de ouro? As 7 igrejas. E quem é que está nas 7 igrejas? As 7 estrelas. E quem é as 7 estrelas? Os 7 pastores. E quando me virei para ver quem falava comigo, eu vi que ele estava passeando no meio. Ele estava passeando no meio. Mas como assim, evangelista? Se ele está no meio e ele conhece as nossas obras, por que é que tem fofoca dentro da igreja, evangelista? Por que é que tem contenda dentro da igreja, evangelista? Por que é que tem prostituição dentro da igreja, evangelista? Por que é que tem disputa de cargo, de cadeira, de ministério, de posição? Por que é que tem isso, evangelista? Eu vou dizer para você, Deus permite a fofoca, mas quem fofoca ainda não foi batizado pelo fogo. Deus permite a contenda, mas quem vive na contenda ainda não foi batizado pelo fogo. Deus permite a prostituição, mas quem se prostitui ainda não foi batizado pelo fogo. Deus permite a disputa, mas quem disputa por cargo, por ministério, por posição, ainda não foi batizado pelo fogo. Mas deixa eu liberar uma palavra profética para você que está aqui e para você que está em casa. O fogo vai queimar a cadeira, vai queimar a posição, vai queimar o ministério. O fogo vai queimar o microfone, vai queimar o teu ego, vai queimar a tua prepotência, vai queimar a tua língua grande. O fogo vai queimar você. Ou você aprende a ser crente, ou você passa no fogo. O fogo vai queimar teu coração, vai queimar tua mente. Enquanto você não der glória, eu não vou parar. O fogo vai queimar tuas intenções, vai queimar tua obra, vai queimar teu caráter. O fogo vai queimar tua fé fraca e vai te dar força para você suportar. Oh, glórias. Eu encerro agora. Aleluia. Vai levantar a mão para dar glória e vai ficar de boca fechada. E nem venha dizer que isso aqui é desabafo, isso aqui é Bíblia. Estou mostrando tudo na Bíblia. Agora me diga que não está na Bíblia. Isso é orientação espiritual para a igreja. Só que tem muita gente que engana com esses fogos por a terra. Meu Deus, cara. Pensando que tu engana Jesus é com teus terras, com as tuas línguas estranhas ensaiadas na frente do espelho.
Quando tu pega colher de pau na cozinha e fica, eita, tá. Aí quando chega na igreja quer fazer a mesma coisa, tu tá pensando que tu engana Jesus, né? Ele sabe quem é do fogo e quem é da fumaça. Me prova na Bíblia, vamos para a Bíblia. Levítico capítulo de número 10. Quem é que está lá em Levítico capítulo de número 10? Sabe quem é que está? Nadab e Abiú, da tribo de Levi, do tronco de Arão. Pastora Kelly foi apresentar sacrifício no tabernáculo. Olha, com incensário na mão. Fogo, fogo, fogo. Aqueles que a gente chega na igreja, fogo, fogo, fogo. Fogo, eu sou do manto, eu sou do mistério, eu sou do pra, eu sou do ré. É o incensário da igreja. Eita. Se irmão, se a mensagem não for boa, o culto não foi bom. Se o pregador não é o pregador que ele gosta, o culto não foi bom. Se o dirigente não é do jeito que ele gosta, o culto não foi bom. Sabe o que é isso? Ele é Nadab e Abiú, chega apresentando fogo estranho. Tudo dele é estranho. O glória a Deus dele é estranho, as coisas dele é tudo estranha. O jeito dele adorar é tudo estranho, é fogo estranho. Só que quando ele pensa que está enganando, quando chega no Santo dos Santos, a Bíblia diz: e saiu o fogo do Senhor, e consumiu o fogo estranho de Nadab e Abiú, e consumiu os dois também. Ei, cuidado com esses teus fogos. Aqui quando tu chegar na igreja, vem, porque pode sair fogo daqui do altar e te consumir. Aí tu vai ficar bem queimadinho, não vai dar nem para contar história. Cuidado com esse fogo estranho. Aí tem muita gente que não valoriza a igreja, que não valoriza o ministério. Aqui tem palavra, aqui tem água, aqui tem espírito, aqui tem fogo. Aí tu vai lá para as outras igrejas procurar fogo, procurar profecia, procurar revelação. E ele está dizendo: isso não é fogo. Fogo de verdade é isso aqui, ó. Quando você ouve a palavra e ela entra no teu coração, aí se cumpre João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso que é fogo. A gente precisa entender que quando Deus nos coloca no fogo, não é para acabar com a nossa vida. Fique de pé. Vamos encerrar agora.